Declaro aberta a sessão ordinária número 2236. Convido a todos a fazer a oração do Pai Nosso. Peço à vereadora Fernanda que faça a leitura da ata anterior. Ata da sessão ordinária número 2235 de 2025. Aos 10 dias do mês de março do ano de 2025, reuniram-se na sala de sessões da Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, os seguintes vereadores: Dirceu Aparecido Domingos Santos, Fernanda Vitória Siqueira Zolim, Ismael Garcia de Andrade, Irineu Dias de Paula, Júlia Henrique Vieira Macedo, Silmara Lúcia Barranco Pouso Ribeiro, Wagner Marques Vieira e William Theodorn. A senhora presidente primeiramente vistou o livro de presença e, em seguida, com a proteção de Deus, declarou aberta a sessão ordinária número 2235 de 2025. Prosseguindo, convidou a todos a fazer a oração do Pai Nosso. Dando prosseguimento aos trabalhos, a senhora presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura das atas. Sessão ordinária número 2234 de 2025 e sessão extraordinária número 789 de 2025. Após, as atas foram colocadas em discussão. Não houve quem quisesse discutir ou retificar as atas. Submetidas à votação, as atas foram aprovadas e assinadas. Na sequência, a senhora presidente passou a sessão para expediente do dia. Dando prosseguimento aos trabalhos, a senhora presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura das correspondências recebidas e expedidas, tendo sido lido, dentre outros, a indicação número 017 de 2025, de autoria do vereador Irineu Dias de Paula, indicação número 018 de 2025, de autoria do vereador Wagner Marques Vieira, e o requerimento número 005 de 2025, de autoria do vereador Irineu Dias de Paula. Após, foram lidos e apresentados os seguintes projetos: projeto de resolução número 001 de 2025, projeto de emenda à Lei Orgânica número 001 de 2025 e projeto de resolução número 003 de 2025, todos de autoria do Legislativo Municipal, sendo encaminhados para as comissões permanentes para que emitam seus respectivos pareceres. Feitas todas essas leituras, a senhora presidente verificou a inscrição dos vereadores: Irineu Dias de Paula, Dirceu Aparecido Domingos Santos, Fernanda Vitória Siqueira Zolim e Silmara Lúcia Barranco Pouso Ribeiro. Primeiramente, o vereador Irineu Dias de Paula dirigiu-se até a tribuna para fazer o uso da palavra, o qual inicialmente saudou a todos os vereadores e também a comunidade que acompanha a sessão através das redes sociais. Após, o vereador comentou a respeito do plano de governo do município, que foi elaborado com grande possibilidade de ser concretizado, relatando algumas propostas deste plano, como o atendimento na sala de pilates, que assim que possível possa ser colocado em prática, pois no momento só está havendo atendimento de manhã para todos os idosos, o fornecimento de medicamentos para os mais necessitados, a redução da taxa de iluminação pública e a taxa de lixo, a saúde bucal, onde as pessoas estão comentando que nenhuma limpeza está sendo feita por falta de material, e a construção de uma quadra esportiva para a escola municipal e a construção de uma sala. Com relação ao ofício da Sanepar, o vereador comentou que não entendeu, pois não está questionando a falta de água, e sim para onde levar um reservatório. Por fim, comentou a respeito da realização do torneio de pesca que foi realizado no ano de 2023, que espera que esse ano possa ser realizado. Primeiramente, o vereador Dirceu Domingos Santos dirigiu-se até a tribuna para fazer uso da palavra, o qual inicialmente saudou a todos os vereadores e funcionários. Após, agradeceu ao secretário de Meio Ambiente e o secretário de Obras do município, que, atendendo a um pedido seu feito na sessão anterior sobre as podas das árvores da Vila Rural, o mesmo já está sendo realizado e realizado este serviço desde a semana passada. Relatou também que, em conversa com o secretário de Obras, indicou a possibilidade de verificar as bocas de lobo que estão com as tampas quebradas. O mesmo já me respondeu que está providenciando as tampas. Primeiramente, a vereadora Fernanda Vitória Siqueira Zolim dirigiu-se até a tribuna para fazer uso da palavra, a qual inicialmente saudou a todos os vereadores, funcionários e também a comunidade que acompanha a sessão
acompanha a sessão através das redes sociais. Após, relatou que chegou ao seu conhecimento que alguns cidadãos, ao procurarem o serviço da Prefeitura, foram informados por determinados funcionários públicos que tais serviços não poderiam ser realizados, porque essa vereadora que vos fala estaria proibindo a sua execução, esclarecendo que jamais foi contra a realização de qualquer serviço que atenda a população de Guaporema, principalmente os produtores rurais, sendo que é neta e filha de produtor e que seu compromisso é zelar pelo bem-estar da comunidade. A vereadora comentou que acredita que essas informações estão sendo distorcidas, seja por equívoco ou por interesse de quem deseja esconder algo que não esteja sendo feito da maneira correta. E ao cidadão que teve um serviço negado sob a alegação de que foi uma decisão desta vereadora, fez um convite para que a procurem pessoalmente para esclarecer as suas propostas e a forma como exerce o seu mandato, representando os interesses da população com transparência e responsabilidade. Há algumas semanas a vereadora trouxe à tribuna desta casa algumas questões importantes, que infelizmente foram deturpadas de forma maliciosa por aqueles que, ao invés de agirem com seriedade e comprometimento, optam por espalhar informações falsas para tentar descredibilizar o nosso trabalho. Essa estratégia de afirmar que os vereadores estão proibindo determinados serviços é uma tática barata para desviar a atenção dos verdadeiros problemas, reafirmando que a sua atuação será sempre pautada na ética, no compromisso com a verdade e na defesa dos interesses da cidade. Os serviços precisam ser realizados para todos de forma igualitária, não porque tem interesse político ou pessoal envolvido. Na oportunidade, a vereadora apresentou duas proposições importantes para a comunidade. A primeira proposição seria arrumar o ar-condicionado do estúdio de Pilates. Tem apenas uma instrutora no período da manhã, no período vespertino não há ninguém trabalhando, e nas condições em que se encontra, não tem como, pois o estúdio de Pilates não tem janela e não tem outra passagem de ar a não ser pelo ar-condicionado. A instrutora fez a solicitação faz 15 dias para o conserto do aparelho, mas até agora não teve resposta. Idosos que frequentam as aulas estão se queixando do calor intenso e com razão, pois não querem abandonar suas atividades físicas. O espaço está à disposição para visitas para que os senhores vereadores possam constatar que não tem condições de permanecer naquele local sem ar-condicionado, pois o local não possui janelas. A segunda proposição é o reaproveitamento dos cascalhos das pedras retiradas do novo asfalto no trecho da estrada Santa Luzia, pois as pedras que estão ficando sob o novo asfalto podem ser retiradas e reaproveitadas em outras vias do município, o que reduziria os desperdícios e ajudaria a melhorar as condições de outras estradas. Após, solicitou ao chefe do Poder Executivo que mande a lista de secretários e chefes, pois até agora estamos enchendo a mesa dele com 1.001 indicações, sendo que podemos destinar para o setor secretário competente. Disse saber de alguns, porque foi questionar, não porque se depender do Executivo, ficamos sem respostas às indicações e dos requerimentos. Essa gestão precisa ser melhorada e devemos começar daqui. Estamos tentando, mas não depende somente de nós. Não recebemos nosso salário para ficarmos apenas sentados. Vir aqui uma vez por semana e não fazer nada. Assistam, questionem seus vereadores. Meu celular está à disposição se você que está em casa ou vocês que estão aqui quiserem solicitar algo ou alguma explicação. Estou mais que à disposição. Esse é o meu dever e o meu papel. Minha legislatura é agora e não estou preocupada com a próxima. Após, a senhora presidente, para que pudesse fazer uso da palavra, passou a presidência ao vice-presidente. Primeiramente, a vereadora Silmara Lúcia Pousen Ribeiro dirigiu-se até a tribuna para fazer o uso da palavra, a qual inicialmente saudou a todos os vereadores, funcionários e também a comunidade que acompanha a sessão através das redes sociais. Após, comunicou que, em conversa com o senhor Cristiano, do cartório eleitoral, o mesmo informou que iria fazer uma reunião com os vereadores e também um atendimento ao público para a regularização de títulos, pois tem bastante eleitores que há algum tempo não vota e não justifica, sendo que após 3 eleições consecutivas sem justificativa, o título é cancelado. Sobre os atendimentos aos produtores rurais, os mesmos estão precisando preparar a terra para o plantio e estão há mais de 2 meses esperando os maquinários. Após, solicitou uma indicação ao excelentíssimo senhor prefeito para que contrate mais operadores de máquinas, para atender às demandas do município, porque está tendo bastante pedidos e está faltando atendimento. Assim, teremos melhoria no andamento de todo o município. Estamos precisando que todos tenham mais consciência no trabalho e no atendimento, onde temos funcionários não habilitados fazendo serviços que não é de sua competência,
é de seu interesse próprio e deixa de atender a população. Máquinas fazendo serviços que não competem, carro da saúde carregando bebidas para festas, e temos que atender a população, mas que seja de maneira correta para todos. Foi feita a limpeza da Rua Ceará com a Avenida Brasil, mas deixaram galhos. Acúmulo de lixo juntando água é onde acontece a proliferação da dengue. Solicitou que a Prefeitura encaminhe os refis do IPTU. Após, solicitou que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando o projeto para a construção da Câmara Municipal, pois já estamos procurando terreno para que possamos ter a nossa própria sede. Em seguida, parabenizou o excelentíssimo senhor prefeito e toda a sua equipe pelo início da obra da pavimentação asfáltica. Por fim, solicitou que recoloquem a grama sintética no campinho do Jardim Canaã, para que volte a ter a prática de esporte e que as pessoas possam fazer o uso adequado do local. Na continuidade dos trabalhos, a senhora presidente volta a presidir a sessão e, como não havia mais nenhum vereador inscrito, a senhora presidente encerrou o expediente do dia, dando início à ordem do dia. Iniciando a ordem do dia, a senhora presidente primeiramente colocou em discussão a indicação número 017 de 2025, de autoria do vereador Irineu Dias de Paula, o qual fez o uso da palavra para discutir, justificar e defender o seu pedido, que na sequência foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade por todos os vereadores presentes. Na continuidade, passou-se a discussão da indicação número 018, de 2025, de autoria do vereador Wagner Marques Vieira. A vereadora Fernanda Zolim fez uso da palavra para parabenizar a indicação do vereador Wagner e relatar que havia conversado com o secretário do setor de limpeza pública e o mesmo havia me dito que não depende só dele. Depende também das pessoas que têm terrenos naquele local, mas se tiver o aval do dono, pode fazer a limpeza. Aquele local, principalmente no fundo do laticínio, está praticamente no cemitério de animais. As pessoas estão descartando os animais ali. Pessoas vieram me questionar sobre aquele local. Não é no centro da cidade, mas é importante, pois pessoas moram ali, mas até o centro da cidade está sendo deixado de lado. Na sequência, o pedido do vereador Wagner foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Por fim, passou-se a discussão do requerimento número 005 de 2025, de autoria do vereador Irineu Dias de Paula, o qual fez uso da palavra para discutir, justificar e defender o seu pedido, que na sequência foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade por todos os vereadores presentes. Na sequência, a senhora presidente observou que não havia mais nenhuma matéria a ser tratada na ordem do dia, passando os trabalhos para as explicações pessoais. Iniciando as explicações pessoais, apresentaram suas explicações pessoais em relação à sessão dos vereadores Fernanda Zolim e Irineu Dias de Paula. Após, a senhora presidente deu por encerrados os trabalhos, determinando que fosse lavrada a presente ata, que depois de lida, discutida e aprovada, vai assinada pela senhora presidente e demais vereadores presentes. Coloco em discussão a ata. Cedido. Só para que seja feita a correção, na semana passada eu não estava presente, que não constou em ata, que conste na próxima ata. Na próxima ata será feita a correção. Coloco em votação a ata. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Uma pausa para colher a assinatura.
Peço à vereadora Fernanda que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. D. Câmara dos Deputados, data quarta-feira, 12 de março de 2025, para Guaporema. Câmara dos Deputados, Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira. Prezado. A Câmara dos Deputados, por intermédio da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, disponibiliza à sociedade de forma simples e sintética informações das transferências de recursos da União, constitucional, legal e voluntária, aos municípios, conforme anexo. A presente iniciativa relaciona-se ao esforço da Câmara dos Deputados em promover a transparência na alocação, execução e fiscalização dos recursos públicos, por meio da reunião, em documento único, de informações sobre a execução orçamentária dos recursos federais em seu município. Informações complementares podem ser acessadas no link abaixo. Atenciosamente, Diretoria de Consultoria de Orçamentos e Fiscalização Financeira. Estará em disposição na Câmara dos Vereadores de Guaporema para que, se algum munícipe quiser ter acesso e verificar, e os demais vereadores também. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná. Indicação número 19 de 2025. Ismael Garcia de Andrade, vereador que ao final assina, com assento nesta Casa de Leis, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 133, parágrafo 1º, inciso 1, do Regimento Interno, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência indicar a construção de uma piscina terapêutica que deve ser aquecida e coberta para a prática de fisioterapia aquática, hidroterapia e outras atividades destinadas à saúde e bem-estar da população. Requer-se, por fim, que, após lido no expediente do dia, discutido e votado pelo plenário, na forma do artigo 134, parágrafo 1º do Regimento Interno, e em caso de aprovação, seja encaminhada uma cópia desta indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que sejam tomadas as providências cabíveis, termos em que pede-se deferimento, Sala de Sessões da Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, aos 18 dias do mês de março do ano de 2025. Ismael Garcia de Andrade, vereador que ao final assina. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná. Requerimento número 06 de 2025. Júlio Henrique Vieira Macedo, vereador com assento nesta Casa de Leis, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 141, inciso 4, do Regimento Interno, vem respeitosamente perante Vossa Excelência requerer que o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná seja instado a proceder com a limpeza e manutenção das margens da PR-180, mais especificamente o trecho entre os municípios de Guaporema e Rondon, de modo a garantir a segurança dos usuários da via, que constitui importante rota para o tráfego local e, de certa forma, regional. Observa-se que o excesso de vegetação às margens da rodovia dificulta a visibilidade dos motoristas, sobretudo nas curvas e nos acessos a propriedades rurais adjacentes. Essa situação aumenta o risco de acidentes, além de prejudicar a estética da via, o escoamento adequado das águas pluviais e o acesso ao acostamento. Além do mais, faz-se necessário a remoção dos entulhos e dos lixos às margens da via, bem como desobstrução das canaletas de escoamento de água. Requer-se que, após lida no expediente do dia, discutida e votada pelo plenário na forma do artigo 141, parágrafo 2º do Regimento Interno, em caso de aprovação, seja encaminhada uma cópia deste requerimento ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná para que sejam tomadas as providências cabíveis. Termos em que pede-se deferimento, Sala de Sessões da Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, aos 18 dias do mês de março do ano de 2025. Júlio Henrique Vieira Macedo, vereador que ao final assina.
Passamos a sessão para os inscritos. Vereador Julinho. Primeiramente, boa noite, senhores vereadores, presidente, doutor Tiago, os municipais presentes, doutora Jaqueline, João Paulo e os que nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, gostaria de que enviasse um ofício ao senhor secretário de Esporte, Cleito Roberto Santos, porque ainda não começou as atividades como categoria da base do nosso município no campo. Tendo que, em vista, nos outros municípios as atividades já começaram e várias mães já vieram questionar portanto, a demora de começar as atividades. Eu penso, começando as atividades aí, as crianças vão ter mais ocupação para a cabeça, sem falar aqueles que gostam do esporte, né? E gostaria também que a senhora presidente que acrescentasse nesse mesmo ofício a respeito do laboral dos idosos, né, que ali no pavilhão da feira lá, vários deles também questionaram e ainda quer saber o porquê a demora. Além deles se exercitarem, né, e é bom para a saúde também deles, né. E sobre o campo, a respeito do nosso campinho sintético ali do lado do posto de saúde, né? Eu pessoalmente fui conversar com o secretário do esporte, o Cleito, e que próprio ele já sabia das indicações, né, de nós da casa das leis aqui, né? Nessa conversa com ele, ele me disse que os materiais, a grama sintética já estão tudo licitados, empenhando para dar andamento na reforma, né? Dizendo ele também que só estão vendo a respeito do solo, como que vai ser feito a preparação para poder colocar o gramado. Aí não tem um tempo certo ainda, né, de começar isso aí, mas assim que colocar, ter um andamento para poder preparar o solo, aí vai pôr a grama sintética. Era o que eu tinha. Vereador Dirceu. Senhora presidente, demais vereadores, vereadora, as pessoas que nos assistem pela internet, pelas redes sociais, boa noite a todos. Queria aqui agradecer e parabenizar o chefe do executivo, nosso prefeito Beto, agradecer pelo convite que nos fez, a todos nós vereadores aqui, para estarmos acompanhando ele em diligência até Curitiba, onde fomos recebidos pelo governador, secretário Márcio Nunes, Guto e os demais lá do Planalto, os demais assessores do governo. Parabenizar o prefeito pela conquista que vai viabilizar tanto o nosso município quanto o município de Mirador e mais municípios da região, onde foi assinado um projeto de praticamente mais de 4 milhões de reais da construção da ponte que liga Guaporema a Mirador. A gente aqui cobra bastante, é o dever nosso cobrar do executivo, cobrar da população, cobrar dos funcionários, mas também temos que parabenizar pela conquista, pelo empenho do prefeito em buscar coisas boas para o município. Uma ponte dessa é se eu não me engano, um gasto ali que vai chegar em torno de 80 milhões depois de construída. É um sonho muito antigo de muita gente. Muitos falavam que nunca ia acontecer. Essa palavra não deve existir nunca. É o que não deve estar no vocabulário de ninguém. A gente não sabe o dia de amanhã. É uma iniciativa também, quero parabenizar o vereador Ismael, que desde o início, primeira reunião que teve na beira do rio lá com o governador Ratinho, que teve lá, o Márcio Nunes, muita gente falou, não, isso aí não vai dar em nada, isso é balela, é conversa. Parabéns pela sua iniciativa de cobrar do governador.
onde ele disponibilizou essa ponte para a gente. Já está em andamento, foi aprovado o projeto, vai para a licitação o projeto e futuramente a construção da ponte. Obrigado a todos, boa noite. Vereador Irineu. Boa noite, senhora presidenta e demais pessoas aqui presentes e o público também que nos acompanha pela rede social. Quero aqui, senhora presidente, uma proposição ao chefe do executivo, ao prefeito, e creio que aonde está essa proposição, que tem a grande confirmação para concretizar, porque está aqui no plano de governo. Eu queria sim, porque nós já teve em administração passada o auxílio para construção e reforma de moradia, para conserto de banheiro, muro, assim para o pessoal mais necessitado. E a gente sabe, para o município fazer isso, tem que ter um projeto. E o prefeito Beto já teve em outra administração isso. E a gente teve aqui em administração, se eu não me falho na minha memória, do José Roberto Catenacci, uma polêmica com uma reforma de uma vez de uma casa, até deu a RPC tudo, não deu mais coisa para frente para a administração, porque tinha o projeto para construção para pessoas. Então eu creio sim que isso tem a possibilidade. E queria também aqui pedir também, sei que está aqui no plano do governo e que tem muita capacidade para realizar. Também voltar o PIA, o Programa de Inseminação Artificial, para melhorar o nosso rebanho, tanto leiteiro e genético. Queria também aqui dizer uma proposição, ver o projeto, ver se tem condições de buscar uma melhoria na Avenida Padre Evaldo, que é a nossa avenida, aonde teve sim, mas eu creio que tenha possibilidade de ver essa preposição para a gente melhorar o canteiro central. As laterais já foi melhorada, calçada, tudo, mas a central a gente vê uma possibilidade. E quero aqui também dizer sobre a nossa ida à capital, aonde a gente teve com o prefeito o convite, todos nós fomos, 9 vereadores e o prefeito, e juntamente com o pessoal de Mirador. Quero aqui também dizer o que o prefeito nosso citou lá e o prefeito de Mirador, eu pude acompanhar no outro mandato do Beto, quando eu estava na Secretaria da Assistência Social, a gente foi na inauguração do Trevo da Boiadeira, e aonde o governador até estava, eu, o vereador Ismael, o vice-prefeito, e aonde o governador prometeu para nós a balsa. Falou, prefeito, tal, a insistência. E quando o prefeito de Mirador falou que nós sonhamos com a balsa e amanheceu com a ponte, graças a Deus. Mas isso está a prova que a união faz a força e a persistência. A persistência também, que foi, poucas pessoas que sabem, uma persistência do vereador Ismael Garcia, que quando o secretário também falou para nós a importância do governador no município e presenciar o que foi. O governador estava visitando Mirador, foi quando foi convidado a ir ali
no rio. E aonde chegou lá e o Ismael falou, o que adianta emendar o asfalto, chega em lugar nenhum. Aí o governador, segundo o Ismael, falou, mas por quê? Ué, mas não tem, seria melhor a ponte. Então sensibilizou o governador. E creio que a nossa ponte sai sim. Por quê? Porque é um projeto, já aprovado, já está executando, só o projeto que nós ouvimos lá é 40 milhões. E a obra, na hora que estiver pronta, 4 milhões. E a obra, quando está pronta, é 80 milhões. Então eu creio sim, mas isso também nós não podemos de deixar aqui de falar dos ex-prefeitos, dos ex-vereadores, que muito também pediram, não foi a ponte, mas foi sim na época a travessia, a balsa. Então aqui também fica essa conquista, não é só nessa administração anteriores também, e os vereadores, ex-vereador, ex-prefeito dos dois lados, aqui também com essa melhoria, com os asfaltos que a gente está solicitando. Eu creio assim, uma andorinha não faz verão sozinho, mas ela inicia. Estamos aí iniciando esse verão. Meu muito obrigado. Vereadora Fernanda. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, nosso público que assiste de forma online, Jaque, Thiago. Bom, hoje a vereadora não veio com o discurso pronto. Não deu tempo de fazer. Na verdade deu, mas não deu tempo de organizar, porque ontem nosso dia foi cheio, né, gente? Ontem foi corre louco. Tava até com cãibra no pé, de tanto que eu andei naquele Curitiba ontem. Em busca de quê? Recurso para o nosso município. Projeto da nossa ponte. Que coisa, que sonho. Mas lembrando, foi pedido balsa. Nosso governador é um cara sério, que não faz curva, não é de gelatina. Veio e deu uma ponte. Se o vereador Ismael pediu, parabéns, vereador Ismael. Sensibilizou o coração do cara, hein? Tá de parabéns. Esse é o nosso dever. É tentar ir em busca de recursos, projetos e parabenizar ao nosso prefeito Beto, que nos convidou, e que não seja só o primeiro, que tenham muitos outros convites. Nós estamos à disposição a todo momento para participar dessas conquistas. E também, na nossa ida a Curitiba, eu e mais alguns outros vereadores, o presidente Silmara, o vereador Lilo, fomos visitar a nossa querida deputada Maria Victória. Que mulher, que mulher. Eu acho que a política feminina é algo raro, é algo que transcende, é algo empático. E que a nossa conversa de ontem, né, para quem participou, se realize. Vai ser mágico. Também, a gente não tem que só agradecer. É claro que eu sempre disse. As iniciativas que forem positivas para o nosso município, eu serei a primeira a parabenizar, e parabenizo. Mas agora a gente tem que falar de serviço, né? O vereador tem que trabalhar. A primeira coisa que na sessão passada, eu fiz 2 proposições. A primeira foi do Pilates, que incrivelmente na terça-feira foram arrumar. Tem que virar polêmica, né, gente? Só assim para as coisas acontecerem. Houveram alguns comentários de que não teria necessidade de arrumar, existem outras coisas mais emergentes no nosso município, mas vamos ter empatia. Se coloque no lugar de uma idosa de 90 anos fazendo sua atividade física naquele forno que é o Pilates, que só quem entrou lá com o ar desligado sabe como que é quente. E as nossas pedras, os nossos cascalhos da Santa Luzia, que já era, perdemos. Eu não tive tempo de ir lá ver a obra, mas acredito que
É tarde, tarde demais. Perdemos. E também, na semana passada, eu fiz uma caixinha no meu Instagram para as pessoas colocarem algumas solicitações, ideias, dúvidas. E tivemos. Pessoal, eu gosto, é engajado. É claro que eu vou ler aqui, mas não vou citar os nomes, porque é uma questão de ética. Mas vou ler eles, tá? Primeiro, a falta de segurança e policiamento. Hoje deu tudo certo. Nós precisamos chamar aqui uma viatura. Vieram de prontidão. Então, se alguma vez alguém precisar e não for atendido, vamos ter que investigar o porquê. Casas populares. Gabinete do prefeito. Aonde está todo esse dinheiro público? Até remédio básico está faltando. Teve outra que colocou, são tantas, mas citou só uma. Estamos praticamente no meio de março e o esporte parado. Crianças e adolescentes sem atividades. Outra pessoa aqui colocou, saúde, e bastante exclamação. O essencial não temos, somente marcando urgência. E o carnaval já passou, né, vereador? Limpeza da cidade. Limpeza do Canaã. Faz meses que não limpam o nosso conjunto. Teve outra aqui também, ó. Uniforme para as escolas. Camisetas e agasalhos, principalmente as crianças carentes. Vamos mais. Parquinho da praça. Onde foi parar os brinquedos do parquinho da praça? Iluminação na rua Pará. Cortar a grama. Fui visitar minha família e estava uma vergonha. Cercar o parquinho do Canaã aqui que nós falamos semana passada, vereador? Cadê? Enquanto o da praça está cercado só com brinquedo. Transporte para a faculdade. As mensalidades altas, enquanto em cidades vizinhas não cobram nada. E o ônibus escolar para os alunos da faculdade, que, em conversa com a Secretaria da Educação, diz que até essa semana, hoje é terça, né? Ainda tem que averiguar, não deu tempo ainda. Se já conseguimos o nosso ônibus, o famoso brancão. E, bom, isso é para vocês verem que não é a vereadora que fica fazendo polêmica, fomentando e nananã, que vem com o discurso pronto. Não é. As pessoas estão pedindo. Será que nós temos que nos calar diante dessas situações? Acho que não, né? Acho que o nosso trabalho é esse. Além de parabenizar, ir atrás de entender. E também quero parabenizar o secretário da Limpeza Pública que cortou as árvores embaixo. Hoje até um carro ali do nosso vereador conseguiu parar embaixo. Aleluia, um passo. Agora faltam as laterais em cima. E também choveu essa madrugada, né? Acho que a culpa foi minha, porque a vereadora está quase virando uma deusa aqui na cidade. Proíbe tudo e faz tudo. Enfim. Só queria que aquelas pessoas que gostam de fomentar assuntos aí em redes sociais, venham até mim. Me procure, eu estou dispostíssima a conversar, a tentar entender. Estou em busca. Não fica, né? Vem até mim. Estou pronta. Obrigada. Acho que por hoje é isso. Vereador Ismael. Queria cumprimentar todos os colegas vereadores, presidente da Câmara, Silmara, todos os cidadãos aqui presentes, funcionários. Então, quero dar meu boa noite. Ontem foi um dia histórico, tanto para Guaporema e Mirador, onde eu vi o empenho de todos os vereadores, tanto daqui como Mirador, os prefeitos também se disponibilizaram a ajudar que
que fizesse um papel bonito lá em Curitiba, demonstrando interesse de uma grande conquista. A gente tem que agradecer principalmente o nosso governador. Esse governador diferenciado, onde não só várias pontes ele está fazendo, como barracão industrial, estradas, está sendo histórico para a nossa região. Eu sempre falava, às vezes eu gravava vídeo, gravei vários vídeos ali no Rio pedindo, e falava que nós já morávamos no canto esquecido do Paraná. E ele está fazendo essa revolução, trazendo uma história que aqui tinha habitante, aqui foi decaindo por falta de recursos, por falta de logística, né? Às vezes você produz uma coisa, não tem como escoar. Então, ele trazendo essa ponte para nós aqui no Rio Ivaí, vai ser uma mudança radical, tanto para Guaporé, Mirador, como para toda a região. A gente tem que agradecer muito ao deputado também Márcio Nunes, ao Guto, o Sandro Alex, que eu abordei também em Mirador, que tudo foi pronto. Inicialmente era a balsa, hoje eles presenteando com a ponte. Igual foi o Irineu que falou do prefeito de Mirador, que foi feliz. Sonhava com a balsa e acordou com a ponte. Achei interessante. Mas a gente não chega a lugar nenhum sozinho. E eu gostei foi do empenho de todos os vereadores, porque não é fácil, bate e volta, num dia aí, voltar em Curitiba, presente nessa grande conquista para o nosso município. Parabéns a todos os vereadores, parabéns aos vereadores de Mirador também, e o prefeito também, que foi grande empenho para essa conquista. É só isso, muito obrigado. Vereador Eliton. Senhora presidente, colegas vereadores, colaboradores aqui da casa, população que nos assiste daqui, população que nos assiste pela nossa página oficial do Facebook, meu muito boa noite a todos. Senhora presidente, eu queria, acho que o assunto hoje é esse, né? Não só aqui, mas na cidade inteira, sobre a nossa ponte, né? Sobre o projeto que vai começar a ser elaborado, né? Com o prazo de término aí do dia 25 de julho, né? E pelo projeto e pela iniciativa, eu gostaria de enviar um ofício de gratidão e agradecimento ao nosso governador. Gostaria de mandar também ao Márcio Nunes, que é o secretário do IAT, ao Guto Silva, também, que é o secretário de Planejamento, e com certeza ao nosso prefeito, ao prefeito Fabiano também, que abraçou essa luta com nós, né, Ismael? Que essa luta começou há 4 anos atrás, quando a gente começou a ir atrás da balsa, né? E posso dizer, porque estava presente, como é que foi que surgiu a ponte. Nós estávamos em Curitiba, eu e meu pai, no segundo semestre do ano passado, e o Guto Silva: mas prefeito, você está pedindo balsa, rapaz? Vamos ver se nós conseguimos uma ponte? Fala com esse cara aqui. Foi, chegou no que chegou. Nós corremos atrás, informamos o prefeito Fabiano de como seria, de como não seria. Ele de cara já abraçou a causa. Claro, 2 pedindo é muito mais que 1. De onde começou a ser feita a união para ser feita a força, né? Mas isso tudo surgiu da nossa balsinha aqui, que a gente só queria de volta para poder passar, né? A excursão, a nossa procissão de vereadores aí para Curitiba é a primeira da história, salvo engano, né? Que todos os vereadores, junto com o prefeito e vice-prefeito, foram para a capital em busca de coisa de melhoria para a nossa cidade, né? E com certeza, concordo com a vereadora, isso tem que acontecer mais vezes. Isso mostra o interesse do representante público aqui em melhorar realmente a situação de vida do pessoal daqui, né? O trabalho conjunto funciona, Câmara e Executivo.
quem me conhece daqui e quem me conhece de fora daqui, vem vendo que eu me pronuncio muito pouco nessa gestão. Eu ando evitando um pouco me pronunciar para me informar primeiro de determinadas situações que estão sendo colocadas à discussão aqui. E não quero jamais chegar aqui e bater de frente com ninguém, e nem tampouco discutir sobre. Eu acho que toda discussão aqui dentro é saudável, é todo mundo aqui com o mesmo propósito, está todo mundo aqui pensando em melhoria para o município. Quem não estiver pensando nisso, entrega a cadeira, tanto sendo prefeito, vice, qualquer tipo de vereador. Qualquer tipo de vereador não, qualquer vereador, né? Enfim, eu ando reparando em silêncio algumas indicações. O vereador tem que fazer isso. É obrigação do vereador fazer. Mesmo eu sabendo que o prefeito é um cara com as portas abertas, que a gente poderia estar congestionando um pouco menos, de repente, o operacional da prefeitura indo conversar particularmente, eu acho que tem que ser feito. Não estou desmerecendo ninguém. Eu só acredito que assim, os vereadores, eu já fiz isso, a vereadora Silmara participou dessa gestão e o vereador Ismael também. Quando no meu primeiro mandato veio uma mudança de organograma aqui, não sei se vocês vão lembrar, que o prefeito Marcão mandou. Eu sem informação, eu leigo, fui lá e me equivoquei, sabe? E falei o que eu tinha para falar, enfim. 2 sessões depois eu estava na mesma tribuna aqui, tendo que me retratar. Porque o que eu falei era incompatível com a realidade do que estava acontecendo, né? É difícil, é pior se retratar. Por isso que hoje eu penso e procuro sempre falar a hora que as coisas estão bem encaminhadas, ou a hora que eu tenho certeza do que eu possa falar ou não possa me pronunciar. A vereadora Fernanda falou sobre o pedido que foi atendido. É isso aí. É isso aí que tem que ser feito. A gente tem que pedir, até porque é um trabalho conjunto. O vereador está aqui para ver coisas que o prefeito não vê. O prefeito não consegue ver tudo. E eu não estou aqui em defesa do prefeito, nem a defesa de vereador nenhum, muito menos a minha defesa. Eu estou aqui para a gente falar sobre o que eu entendo sobre a gestão na legislatura. Eu vejo muita coisa simples, congestionando os pedidos que a gente poderia estar resolvendo. Já falei sobre isso. Numa boa conversa. Se fosse um prefeito, que não porque é meu pai, não, mas é um prefeito com a porta aberta sempre para todo vereador, tanto que foi o primeiro que fez um convite para todos os vereadores irem em conjunto para Curitiba, a gente tem que procurar se informar. A administração pública não é particular. O prefeito não faz o que ele quer. O prefeito tem que fazer ou o que está regulamentado, ou ele tem que regulamentar para fazer. Não é, tá com esse problema aqui, vamos lá, vamos resolver. Tenho certeza que o prefeito já está a par do problema. Tenho certeza que antes de chegar na gente, pode ter certeza que chega nele. Pelos secretários, pela população. A gente precisa saber o que realmente acontece e como é que funciona a coisa. Uma licitação para comprar qualquer tipo de coisa, o trâmite dela no edital é de 30 dias. Para mais 30 dias ter assinatura de contrato para depois vir a execução. Foi o que o Guto Silva falou ontem lá sobre a nossa ponte, que dia 25 de julho entrega o projeto, tem mais 60 dias para possivelmente talvez começar a obra. Ele acredita que até em outubro, né? E, enfim, eu acredito assim, gente, nós estamos numa administração, eu nunca vi vereadores tão participativos, isso é excelente, muito bom, mas eu acho que a gente tem que saber, em primeiro lugar, a gente tem que saber como que a coisa funciona, para a gente poder realmente ajudar, não a gente ficar aqui, sabe, vamos realmente ajudar, o povo vai ver, o pessoal vai se interessar muito mais se o povo ver que, essa câmera aí, o pessoal está indo, está bacana, tá. Eu acredito nisso. E outra, vamos apresentar um pouco de solução, porque é difícil uma cabeça só. Por isso que eu falo, a gente às vezes pede, e eu também peço, em off eu peço muito. Não é porque eu não falo aqui que eu não cobro também não, e também não é porque o prefeito é meu pai que eu não cobro, eu cobro sim. Eu peço muito, entendeu? É ali que às vezes eu sei que, se eu falo lá na Câmara, eu tinha, né? Enfim, eu admiro muito o trabalho de todos aqui, de que todos estão fazendo, de todos que já fizeram por aqui.
Admiro muito, de verdade, sem demagogia nenhuma. Admiro muito. Cada um no seu propósito, cada um no seu jeito de fazer. O importante é fazer. Do seu, do meu ou de qualquer um outro jeito. O que eu acabei de relatar foi o meu jeito de fazer hoje. Só foi isso. Era o que eu tinha para hoje, senhora presidente. Caso eu recorde de alguma coisa aí, vamos para a explicação pessoal. Uma boa noite. Passo a presidência ao meu vice, que eu posso fazer uso da palavra. Aceito, permito. Boa noite a todos, vereadores, a todos que fazem presente, doutora Jaqueline, doutor Tiago, João Paulo, Ney, Maria, e aos que nos assistem aí pela rede social. Quero já entrar no gancho aqui do vereador Julinho, que já era uma cobrança minha que ia ser feita aqui sobre o esporte, né? Sobre o campo estar fechado aí, onde muitos adolescentes aí, criança, igual falou, pais, né, procurando o porquê o campo está fechado e não está tendo os treinos, né? Então que seja feita aí uma indicação ao secretário de esporte para estar conversando aí com o prefeito a possibilidade de estar fazendo a contratação aí de um treinador para que já inicie essas atividades aí com o pessoal do esporte, né, que sempre busca aí fazer os seus treinos, as crianças brincar, né, se divertir. E quero ressaltar também que sexta-feira, dia 14, eu estive em Umuarama junto com o deputado federal Beto Richa, onde solicitamos aí uma emenda para a construção da nossa sede da Câmara Municipal. E vimos também o chefe da regional, da Coapar, onde ele nos informou que está sendo liberado recursos para a construção das casas urbanas e também rurais, onde é necessário somente o município ter o terreno e estar com os documentos necessários em dia, né? Ter os inscritos com os documentos e o município com a documentação também certa, e o mesmo se estende para as casas rurais também. Procurar aí a área rural, né, que se enquadra, estando com a documentação certa, já consegue estar dando início aí aos projetos para estar dando início à construção. Queria também aqui parabenizar o prefeito, o vice, todos nós vereadores, que é de uma imensa importância o que aconteceu ontem, né? Nós saímos aí início da madrugada, aí 3 horas da manhã, já todos nós na estrada, rumo a Curitiba, para a tão sonhada aí assinatura para a ordem de serviço da tão sonhada ponte, né? Onde só o projeto é no valor de aproximadamente 4 milhões, e tendo em vista a finalização da construção passando de 80, né? Isso é um marco muito grande aí para o nosso município, e que Deus abençoe, que dê tudo certo, corra tudo bem, e que siga aí firme aí o projeto, que dê tudo certo. E onde tivemos também junto, né, em conversa com o governador Ratinho Júnior, o deputado estadual Márcio Nunes, deputada estadual Maria Vitória, o secretário de Planejamento Guto Silva, igual o vereador Hélito comentou, de fazer um ofício. Acho que, se todos concordarem, talvez fazer em grupo, né, em nome da Câmara, que a recepção que tivemos, o que benefício que está trazendo aí o nosso município é muito grande, né? E também, após onde foi feita a assinatura da ordem de serviço, muitos vereadores, a maioria veio embora, eu fiquei lá ainda, junto com a vereadora Fernanda, o vereador Lilo, né, e o Ney. A gente foi no gabinete da deputada Maria Vitória, onde estivemos em conversa com ela, e fazemos um pedido aí de um parquinho para inserir na nossa praça da Igreja Matriz, e recurso também para a construção aí da nossa sede da Câmara Municipal, onde ela prontamente já solicitou que fizesse já o ofício e encaminhasse para ela, para estar vendo a possibilidade aí já estar atendendo o nosso pedido reivindicado. Onde hoje podemos dizer que foi uma viagem
bem cansativa, né? Que a gente fez aí, um bate-volta aí que não é qualquer um que aguenta e que faz. Mas graças a Deus foi muito produtiva, né? E de grande conquista aí para o nosso município. E que continuamos sempre assim, unidos, né? Firmes, determinados, para estar sempre trabalhando junto em busca de mais recursos e melhorias aí para o nosso município. Muito obrigada. Retorna, presidente. A Silmara. Como não há mais inscritos, passo a sessão para a ordem do dia. Eu suspendo a sessão para construirmos uma comissão especial para emitir parecer no projeto de emenda à Lei Orgânica número 01/2005, de acordo com o artigo 186 do Regimento Interno. Retorno à ordem do dia para constar na ata que a comissão especial ficou constituída pelos vereadores William Teia Dorne, do partido PSDB, Wagner Marques Vieira, PSDB, Irineu Dias de Paula, PSD. Distribuo à comissão constituída nessa sessão o projeto de emenda à Lei Orgânica número 01 de 2025, exarar parecer na forma regimental. Ainda na ordem do dia, temos os projetos de lei 01 e 02, onde coloco em bloco em discussão os projetos. Coloco os projetos em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Ainda na ordem do dia, temos o requerimento do vereador Júlio Henrique, que pede para o Departamento de Estradas de Rodagem para proceder à limpeza e manutenção das margens da PR-180, e a palavra está livre. Coloco o mesmo em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Temos também a indicação número 19 do vereador Ismael, onde ele pede a construção de uma piscina terapêutica, que deve ser aquecida e coberta para prática de fisioterapia aquática e hidroterapia. E a palavra está livre. Gostaria de pedir a colaboração dos vereadores. Eu acho o seguinte, a gente faz tempo que eu já conversei com o prefeito, às vezes não sei disponibilidade de recurso, mas é interessante a gente ter uma piscina coberta com acesso a cadeirante, porque às vezes a pessoa de idade que tem às vezes falta de condições de ter tratamento, que tem que ter um profissional também para acompanhar para tratamento. E não é uma coisa distante. Nova Aliança do Ivaí já tem, Mirador está no projeto para construir. Então, eu acho que é o seguinte, tudo que a gente pensa em qualidade de vida, esse investimento que a gente faz, amanhã é uma pessoa recuperada que às vezes volta até no mercado de trabalho, né? Quer dizer, tem algum trauma, né? A gente tem que pensar em qualidade de vida. Eu acho que ajudar a recuperar, eu acho que isso aí seria de grande valia. Alô? Muito obrigado. A palavra continua livre. Peço a palavra. Concedido. Senhora Presidenta e demais pessoas, o vereador Ismael aqui tem sim o meu total apoio e tenho a convicção do prefeito também ir em busca desse empreendimento que é saúde. Eu creio que tem sim. Então, o que depender
de minha pessoa e estarei à disposição. Palavra continua livre. Concedido. Só para fazer parte também da indicação do vereador, deixar o apoio. Acho que do que é de saúde, nesse mandato, salvo ocasiões e algumas situações esporádicas aí, né? São poucos municípios que atendem igual ao nosso município. Vou dizer poucos para não dizer nenhum. Né? A nossa saúde aqui, por mais que em alguns momentos seja difícil, né? Devido a todo o processo administrativo que é feito em cima e tudo mais, sempre foi bem atendido. E sei que o prefeito tem os olhos muito bem voltados para a saúde e sei que essa indicação vai ser acolhida com muito carinho. É o que eu tinha. Palavra continua livre. Peço a palavra, senhora presidente. Concedido. Quero fazer parte também, vereador Ismael, porque saúde e ainda mais essa questão da hidroterapia é algo muito, muito, muito gratificante para as nossas idosas, idosos, para recuperação também, né? Às vezes de algum trauma. É isso aí. Eu tenho meu total apoio. Palavra continua livre. Gostaria também de, se possível, participar aí da indicação do vereador Ismael, que como todos nós sabemos, né, que é muito importante essa atividade aí de fisioterapia para todos, né, doentes, acamados. Muitas vezes, na verdade, a pessoa não anda, mas fazendo o exercício na água aí tem uma evolução bem grande, né? Todos os necessitados aí precisam de fisioterapia. A palavra continua livre. Peço a palavra. Concedido. Senhora presidenta, eu quero também aqui dizer que Deus ajude que não fique só no papel, vamos se empenhar, isso é muito importante. Então, assim, a gente aqui tá tudo de acordo, tudo, mas sabemos a burocracia talvez, então que se ter alguma mudança de alguma lei ou projeto, vamos não ficar só no discurso e no projeto, e para concretizar assim que for o mais rápido possível. Tenho dito. Palavra continua livre. Como nenhum vereador quer mais fazer uso da palavra e não temos mais matéria para a ordem do dia, passo a sessão para as explicações pessoais. A palavra está livre. Peço a palavra, senhora presidente. Concedido. Posso fazer daqui da minha cadeira? Pode. Vereadora Eliton, se a indicação não é a solução, é o quê? Você que é um Matusalém aí, explica pros mais novos. Criança correndo no Canaã, cerca, água, né, para as crianças lá dos parquinhos, bebedouro. Vamos ver, o que mais? Me ajudem a lembrar aí. Quebra-mola, né? Carro em alta velocidade, quebra-mola. Eu acho que nós estamos dando a solução. Mas, infelizmente, algumas pessoas acham que é o vereador que tem que resolver também. O vereador, ele pode, sim, ir atrás de recurso, de deputado, de tudo, mas não cabe só a nós. E outra coisa, mais uma vez, eu concordo, sim, que nós estamos lotando o gabinete do prefeito com indicação. E tem muitas indicações que a gente podia fazer direto para o secretário, para o chefe. Só que os secretários e chefes que nós sabemos até então foram nós que descobrimos, ou a população que nos relatou. E não tem aquela história de, às vezes a mulher tem dedo podre para escolher homem. Às vezes o prefeito está com dedinho podre para escolher secretário. Que está mais preocupado em falar em verdades sobre vereador, porque tem, do que de fazer seu trabalho de fato. É triste essa situação, porque nós ficamos levando o nome o tempo inteiro, sendo chicoteados, e a culpa às vezes não é nossa. A gente está tentando dar soluções. É difícil, é algo assim que, poxa, né? Eu gratifico, eu fico muito feliz quando a minha indicação, uma das minhas indicações foram realizadas, que foi o ar do Pilates.
né? Foi algo que tinha sido solicitado há muito, muito tempo, há 15 dias, e nada. Foi concretizado. O vereador Dirceu, que fez a solicitação da poda das árvores, foi solicitado, foi concluído. Fiz também, né, a questão ali das podas estéticas do nosso município. E aí, só embaixo. Às vezes, eu não culpo os nossos garis, eu não culpo os nossos roçadores. Às vezes eu culpo o secretário, que às vezes não sabe direcionar, organizar a sua equipe. Eu, como enfermeira, eu tenho um olhar... me fugiu a palavra agora. Mas nós temos um olhar diferente, né, quando estamos no hospital. Nós, enfermeiros, temos que organizar nossa equipe, né? Isso aí eu não sei na prática ainda, mas a teoria é assim. Nós temos que organizar nossa equipe de técnicos, de auxiliares, de tudo no hospital. E se o prefeito dá um cargo a um secretário, a um chefe, que esse chefe organize, que ele consiga direcionar a sua equipe, para que a equipe alinhe tudo. Isso é questão de olhar, não precisa, a gente não precisa fazer indicação de boca de lobo. É claro que às vezes é difícil, né, o chefe lá olhar boca por boca de lobo, mas, gente, faz parte do seu trabalho. Então a nossa população está aí, cada vez mais pedindo, reclamando, e cadê exame? Só está exame de sangue, indo uma van para Rondon para coletar exame de sangue. Tem necessidade disso? Tem. Então, é isso. Nós estamos aqui, somos 9, prontos para acolher a você que tem alguma crítica, alguma sugestão, alguma ideia, para que nós façamos as nossas indicações. E que, se tivermos a nossa lista, que ela venha até nós para que nós paremos de indicar só para o prefeito e encher o saco do prefeito. E também eu acho que a indicação é importantíssima, porque é assim que o vereador consegue mostrar que ele está tentando fazer algo. Se a gente ficar só ali no ouvidinho do prefeito, aí vai ser mais uma gestão das passadas aí, vocês não estão fazendo nada? Se a gente faz, critica, se a gente não faz, critica. E aí? O vereador tem que fazer indicação sim, mas tem que destinar para as pessoas certas. E estamos aí, cansados, acho que todos, né? Teve vereador que me contou que às 7 horas da manhã estava lá em Luanda, né? Teve vereador que hoje cedo já foi trabalhar, ficou o dia inteiro trabalhando. Vereador que teve que fazer seus corre aí, pessoal. E estamos tentando. É cansativo, esse bate e volta foi louco, mas foi produtivo. E que venham muitos outros. Estou preparada. É isso, presidente. A palavra continua livre. Concedido. Acho que a vereadora se equivocou um pouquinho aí no pronunciamento, até porque eu não disse em momento nenhum que a indicação não funcionava. Eu falei que era o jeito do vereador se manifestar, né? Segundo, a vereadora citou a questão da pracinha lá da cerca. Qual que é a fonte que sai esse dinheiro? É o que eu estou te dizendo. A gente não adianta pedir uma coisa aqui essa semana e achar que daqui uma semana, 2 vai estar resolvido. A administração é pública. Tem o procedimento legal para se acontecer as coisas. Entendeu? Quando a gente faz uma indicação, às vezes é um equívoco do prefeito, um erro do prefeito que não está se atentando naquilo, ele vai ver. Igual aconteceu na questão que a senhora fez a indicação e ele viu o que estava acontecendo, foi lá e resolveu. Certo? E quando são coisas que demandam inclusão no plano plurianual, que incluem orçamento para isso, não dinheiro, orçamento. Orçamento é diferente de dinheiro na administração pública. Então, o dinheiro tem que ser gasto para aquela destinação. Quando você faz um pedido para a ponte, por exemplo, que a gente fez, você não pode gastar ele com boca de lobo, você não pode gastar ele comprando carro, é para a ponte. Então, quando for ser feito o pedido, todo o trâmite legal da cerquinha, do parquinho, por exemplo, que a senhora citou, vai ter que ser colocado nas maneiras legais do trâmite da prefeitura, sabe?
Em momento nenhum critiquei o trabalho em particular de ninguém, nem de todos em conjunto. Eu acredito que esse é realmente o caminho. Foi o que eu disse na minha fala. O que eu disse, referente à questão do congestionamento de papéis, é que tem muita coisa, por serem coisas simples, da gente poder estar conversando diretamente com o prefeito e chegar no eleitor que te pediu aquilo lá e falar, consegui lá, deu certo. Entende? Eu acho que isso aí, na verdade, você falou Matusalém aí, não entendi se foi brincadeira ou se foi uma ofensa, vou entender como uma brincadeira. Mas eu também já comecei, não sei tudo não, tenho muito mais do que eu penso ainda para aprender. E quero aprender todo dia, né? Só que o que eu estou abrindo a minha boca, como eu disse, quando eu abri a minha boca para falar qualquer coisa, eu estou falando de coisas que eu tenho certeza, né? Que eu já vivi, que eu fui atrás de saber muitas delas antes de me pronunciar, né? Então, quando eu me refiro a esse congestionamento, não deve deixar de existir, mas que sejam coisas que precisem de uma indicação do vereador, que sejam coisas de alta demanda, porque senão a gente acontece, fica lá, vamos lá, lê, vai, beleza, nós estamos aqui para ficar até 10 horas regimentalmente falando, e se precisar para o presidente, se ficar até meia-noite, qualquer dia que for, eu vou ficar sem restrição nenhuma, entendeu? Só que eu acho que é um congestionamento que, tendo em vista a administração que nós temos hoje, um pouco desnecessário. Tem que fazer? Quer fazer? É teu jeito de trabalhar? Eu só vou dar a palma a bater. Eu não vou criticar jamais, como eu falei no meu primeiro discurso. Jamais vou criticar. Cada um faz do teu jeito. Eu só acho que a gente fazendo de uma forma do jeitinho, que não é o jeitinho brasileiro, não é o jeitinho nenhum, é de chegar e resolver a situação para o teu eleitor, por exemplo, que te procurou. Ó, consegui lá, vai dar certo. Deu certo, arrumou, beleza. Entendeu? Só foi esse ponto que eu toquei referente a isso, tá? E em momento nenhum quis falar que sei mais ou menos que alguém, até porque eu falei dos meus erros e falei da maneira que eu trabalho, não falei da maneira de ninguém trabalhar, a não ser elogiar a maneira de todos. Foi o que eu fiz ali, o discurso está lá para quem quiser ver depois. E, enfim, como eu disse, o que acontece aqui são trocas de conhecimentos para a gente crescer num bem maior que a população de Guaporema. Era o que eu tinha, senhor presidente. Palavra continua livre. Peço a palavra, senhora presidente. Cedido. É claro que é em tom de brincadeira, né, vereador? O senhor mesmo se refere como Matusalém. As sessões passadas o senhor se referiu como Matusalém. Entendo que sim, tem que ter orçamento, tem que ter tudo, mas às vezes nós, vereadores, precisamos de respostas do executivo para saber como chegar ao nosso eleitor que tem essas dúvidas e falar o que nos passa. Só que imagina se já temos uma população inteira que fica o dia inteiro correndo atrás do prefeito, mais 9 vereadores para resolver problemas que, indicações que demandam, o dia que eu fui no gabinete do prefeito mesmo, eu fiquei 2 horas lá conversando com ele. Então eu procuro sim o nosso prefeito. Enfim, acho que tem coisas assim, essa questão do orçamento, dá para encaixar? Será que dá? Tem todas essas questões. Mas são coisas necessárias. Como eu disse na sessão passada, o vereador não estava presente, mas eu disse, será que nós precisamos que aconteça desastres, tragédias na nossa cidade para que as providências sejam tomadas? É uma dúvida assim que sempre me pega. Sempre. Porque às vezes são coisas simples de resolver. São valores assim que é baixinho, Dá para resolver. Às vezes é algo que o nosso município pode tentar. Uma cerca. Uma cerca o nosso município, acho que, será que não consegue organizar ali? De algum lugar? Assim como os 300 mil que foram devolvidos para a prefeitura. Para onde foi? O que foi feito? Saúde. Como que está a nossa saúde? Foi para o pátio, para compra de vassoura. Foi para o pátio para compra de tal coisa. Então, às vezes são coisinhas assim até simples. Mas
eu tô aqui a cada dia, aprendendo mais e mais. Sou jovem. Como é? Jovem para ser velho e velho para ser jovem. Nessa questão aí de vereadora, eu tô muito jovem. Ainda sou um baby, né? Não tô aprendendo e os meus Matusalém aqui sempre me ensinando. Silmara que tá sempre junto comigo. Uma das minhas professoras aí. O vereador Ismael também tenho muitas dúvidas para tirar com ele. O vereador Eliton, tivemos uma conversa no início do ano, né, a respeito da presidência da Câmara. E estamos aí, estamos tentando aprender. E às vezes a gente aprende na lapada. E eu reconheço, que nem o vereador aí já deu uma em mim, né? Mas é em tom explicativo, de ensino. Me agradeço. É assim que a gente consegue uma Guaporema melhor. Porque todos nós, os 9 aqui, estão engajados para isso. Para que o futuro do seu filho, do seu neto, né, se ele for ficar aqui, porque as famílias hoje em dia, né, são pequenas e não temos mais, como o vereador disse, né, antes tínhamos 11 mil habitantes aqui em Guaporema, hoje em dia tem 2. Por quê? Reprodução. Então, que os nossos netos fiquem aqui, porque eu amo Guaporema. Quando eu era jovem, eu falava que eu odiava. Hoje em dia, eu paguei com a língua. Adoro essa cidade. E eu quero cada vez mais que ela seja desenvolvida, que ela seja referência em saúde, que ela seja referência em educação, que ela seja referência em tudo. Porque essa cidade é especial. Tão pequenininha, dá para ser um espelho aí das grandonas. É isso, senhora presidente. A palavra continua livre. Peço a palavra, senhora presidente. Concedido. Senhora presidenta e demais pessoas, quero aqui também comentar assim, das indicações, seja qual for, que a gente tem a liberdade de ir com o prefeito e tal, mas eu quero aqui dizer, cada um trabalha da forma que achar conveniente e cada um se expressa da maneira que acha conveniente. E eu estou aqui com o plano de governo. Então, se tem o plano de governo, eu creio também que tem possibilidade, porque quando a gente saímos candidato, todo preocupado, e a gente tem um plano de governo. E esse plano de governo não vai ser concretizado de uma hora para outra. Tem diversos meios e tem também os empecilhos durante a realização. Mas se nós não ficarmos todo enganjado, não só aqui, porque quando foi feito esse plano de governo, talvez era uma realidade. Ao percurso tem que fazer alguma adaptação e mudança, também sabendo do plano plurianual e também da lei orgânica, da lei da LDO. Então, assim, eu creio que todos nós aqui tem que sim, mas está ficando, tem coisa que é não só o plano de governo, até a indicação aqui, ou uma preposição, a melhor coisa é onde é o protocolo, aonde que não tem a burocracia em bastante departamento e a convivência nossa. Então eu creio que é a melhor forma, sim, de a gente ter divergência de ideia, de tudo. Mas eu creio aqui, digo a minha forma. E sempre digo, triste não é mudar de ideia, triste é não ter ideia para mudar. E também, se amanhã eu tiver pedir desculpa a alguém, seja na vida pública ou não, eu tenho essa comigo, mas cada um tem o jeito tudo. Então, assim, esse é o meu pronunciamento e digo assim, que a união faz a força e que tem que ter
divergência de ideia. Sim, porque todo mundo talvez tenha uma ideia, mas talvez é aquele ditado, você chega a ser acostumado a fazer aquele serviço, mas se você dá atenção ao ouvido de alguém, talvez você fala, aquele ditado, vem me ensinar missa para vigário. Não é que talvez você está com 500 anos fazendo aquele mesmo serviço, se outra pessoa talvez tenha, se você dá o ouvido para escutar um pouco, talvez seja mais rápido e mais prático. Era o que eu tinha para hoje. A palavra continua livre. Peço palavra. Concedida ao vereador. Também achei interessante, né? Debate de ideias, igual o Irineu falou. Eu acho que isso que amadurece todo mundo, né? Eu acho que desde que a gente prioriza, tá com afinidade de atingir o mesmo objetivo, que é o nosso município, igual eu vi um dia de ontem, eu acho muito aproveitoso a gente nessas discussão acalorada, né? A gente vai aperfeiçoando. Eu tenho certeza que logo a gente conversando às vezes com o prefeito, a gente vai chegando a um denominador comum, que é trabalhar com o mesmo objetivo, para atingir o melhor da nossa comunidade. Eu só queria também fazer uma colocação nessa indicação que eu fiz. Foi uns 3, 4 anos atrás, uma pessoa até cadeirante que estava precisando fazer esse tipo de tratamento. Aí eu pus à disposição minha piscina, mas eu tinha um ressalto alto, tinha a dificuldade, não tinha acesso a cadeirante, ela cadeirante, e ela começou a fazer o tratamento. Aí tinha 2 homens fortes que levavam ela até na piscina, ela estava melhorando, aí começou a esfriar, e a piscina, você sabe, né, por mais que tenha aquecimento, num dia frio já não interrompeu o tratamento, quer dizer, regrediu. Então eu acho que a gente pensar no bem-estar da comunidade, a recuperação, qualidade de vida, eu acho que vai ser bom para todos nós da comunidade, bom para o município, e não é uma coisa difícil de atingir, sendo que Nova Aliança do Ivaí já tem. Até eu conversei com o prefeito Mirador ontem, ele falou que ele pretende fazer lá também. Acho que está até no programa de governo dele. Então, eu acho que, porque nós não fazemos aqui, a gente vê os idosos, várias pessoas que podiam fazer uso desse tipo de tratamento. É só isso, muito obrigado. A palavra continua livre. Palavra concedida ao vereador. Peço palavra, posso falar do meu assento? Pode. Voltando às bocas de bueiro lá, né? Como o Dirceu na outra tinha pedido sobre as tampas lá, que tinha os bocas de bueiro que estavam abertos, né? Queria falar naquele dia, mas não deu coragem por um nervosismo, não comentei. Mas quero agradecer o secretário de obras aí, né? Procurei ele sobre umas 3 bocas de loba falsa. Aí uma ele até abriu, que é aquela na Avenida Brasil, né? No caso ele fez o ligamento quando fez o asfalto e aí só estava tampado. Daí ele abriu, aí ele vai arrumar a tampa que acabou quebrando também. Na rua Tamandaré também tem 2 bocas, aí só que elas não tá ligadas, tem que fazer o ligamento. Ele diz que tem 2 funcionários que tá de férias, né? Assim, quando ele voltar, vai tentar fazer o andamento aí, para religar essas 2 bocas de lobo aí. E também quero agradecer aí o prefeito, o vice-prefeito, pelo convite que fez para nós ir para Curitiba aí, né? Agradeço aí pela primeira oportunidade que tive, né? Poder ir, foi muito gostoso, tipo assim, né? Todos presentes. Então, que venha mais, né? Desse convite, que nós podemos ir junto. Sozinho acho que podemos fazer pouco, né? Mas juntos fazemos muito. Então, deixa aí o meu agradecimento aí. Muito obrigado. A palavra continua livre. Peço a palavra, senhora presidente. Concedida. Como o Julinho disse, às vezes temos funcionários que estão de férias,
a mão de obra fica pouca, é difícil. Então, parabéns ao secretário em questão, o Pedro. É isso. É organizar a equipe, é ficar de olho. É um bem comum, é o da nossa cidade. Né, já chegou até mim que teve um secretário que disse que, né, a vereadora está pedindo, tá em cima, quer que as coisas aconteçam, mas a gente está sem funcionário. É a nossa briga aqui. A gente quer funcionário para o pátio, principalmente para o pátio. Tem vários cargos aí que estão com os desvios e é mão de obra. Precisamos. Né? O pátio está muito defasado, é falta de operador de máquina, é falta de gari, é falta dos... Acho que os meninos da roçadeira ainda conseguem dar conta da nossa cidade, mas tenho certeza que se for mais lá para ajudar eles, eles vão agradecer de imediato. E é isso. Estamos em busca de um bem comum, a nossa cidade, Guaporema. É isso, senhora presidente. A palavra continua livre. Como nenhum vereador quer mais fazer uso da palavra, eu declaro a presente sessão encerrada.